Olá, como vai você? Chegamos agora à nossa última aula nessa série de estudos sobre o livro de Jó. Deste programa de estudo do NASP Next, na série A Bíblia Comentada por Rodrigo Silva. O Dr. Rodrigo me convidou, como vocês bem sabem, ao longo dessa série sobre Jó, para estudar esse livro com você, para poder comentá-lo e tirar as lições importantes desse livro para a nossa vida, para a sua vida. Portanto, agora vamos ao finalzinho do livro e espero que as lições que nós poderemos aprender de todo este estudo possam realmente ser uma bênção na sua vida. Não somente um conhecimento acadêmico, um conhecimento acerca do texto do livro de Jó, mas uma bênção no seu dia a dia, na sua vida, na sua família e na sua compreensão do mundo de Deus e da maneira como Deus relaciona com o ser humano. Vamos lá, então? Na última vez, nós tivemos lá, então, no início do capítulo 42. É o final dos discursos de Deus dirigidos a Jó. E nesses discursos nós vimos que Deus chamou a Jó, interpelou Jó e mostrou como Jó, um simples ser humano, estava muito além de compreender os mistérios simples da criação, quanto mais compreenderia a questão complexa que ele estava vivendo. Jó reconhece a sua limitação. Jó reconhece o poder de Deus. Ele não responde a nenhuma das 1000 perguntas que Deus fez. Somente a Deus ele pede misericórdia. E foi assim que terminou. Ele diz, olha, Senhor, eu te conhecia. Capítulo 42, verso 5 e 6. Somente de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós terminamos a última aula com as perguntas. Como entender isto? Será que finalmente Jó foi posto no seu lugar por Deus? Aquilo que os amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, aquilo que o jovem Eliú tentou fazer, que era conscientizar Jó da sua limitação como ser humano, conscientizá-lo da sua arrogância quando ele fala, eu sou justo, não estou sofrendo por causa dos meus pecados. Conscientizar Jó da necessidade de arrependimento. Finalmente aconteceu. Deus colocou Jó no seu lugar. Teria Deus aqui nos seus discursos, então, tomado o lado dos amigos de Jó, de Eliú, e mostrado que Jó realmente era um indivíduo que precisava se arrepender? Era isto que estava aqui em jogo? E aí vemos, com surpresa, que quando Jó fala isto, no texto, abra sua Bíblia. Jó, capítulo 42. Quando Jó termina de fazer a sua confissão, o seu arrependimento, o verso seguinte, Deus fala aos amigos de Jó. Diz assim, capítulo 42, no verso seguinte. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Uau! Que surpresa! Quando nós olhamos os discursos de Deus, parece que Deus estava indo na mesma linha que os amigos de Jó e que Eliú. No entanto, quando Deus fala com Elifaz, e se refere a ele e aos 2 amigos, ele nem fala com os outros amigos, fala com Elifaz, que era o líder, o mais importante dos 3 amigos. Diz, a minha ira se acendeu contra ti, contra você, Elifaz, e contra seus 2 amigos. Qual a razão? Vocês não falaram de mim o que era reto, como o fez o meu servo Jó. Quando nós lemos isto, as pessoas que falaram equivocadamente de Deus não foi Jó. Foram Elifaz e os seus amigos. Jó, quando Deus interpelou, ele disse, sou eu, Senhor. Ele fez exatamente aquilo, se nós chamarmos a atenção, de que ele disse que faria lá no capítulo 9. Se Deus aparecer e me interpelar, se Deus fizer 1000 perguntas,
eu não vou conseguir responder a nenhuma delas. Ainda que eu seja justo, diante do meu Criador, do meu juiz, eu vou pedir simplesmente misericórdia. Vou me humilhar, porque quem sou eu? Jó agiu de maneira consistente com aquilo que ele disse que ele faria, num dos momentos altos que nós vimos ali que ele teve. No meio do sofrimento, ele teve momentos altos, pois ele agiu exatamente desse jeito. Quando Deus fez o seu discurso, ele faz o discurso e ele, ao fazer esse discurso com Jó, ele demonstrou que Jó era consistente com a sua fé dos momentos altos. E desta maneira, em vez de condenar a Jó, Deus está aqui vindicando a Jó. Jó agiu e respondeu, como ele disse que faria, num dos momentos altos do seu desespero. Deus não respondeu nenhuma pergunta. Deus não deu nenhuma razão para o sofrimento de Jó. Jó e seus amigos continuam tão ignorantes da razão do porquê Jó sofria, como no princípio. Deus não explicou, olha, Jó, teve uma reunião lá, umas reuniões no céu, sabe? Uma disputa, e eu confiei em você para vindicar o meu nome. Deus não explicou nada disso. Jó não ficou sabendo da razão. Bildade, Elifaz, Zofar não ficaram sabendo da razão. Eliú não ficou sabendo da razão. Mas você que é o leitor, você que sabia que leu o texto bíblico, que acompanhou desde o início, sabia da razão e vê Deus novamente vindicando o servo Jó. Quando Deus fala acerca de Jó, em todo o livro de Jó, para uma terceira pessoa, ele sempre diz, meu servo Jó. Ele falou o que é reto e vocês não. E essa questão é tão grave que o fato aqui de Eliú ter tentado ser um advogado de Deus é considerado por Deus como um pecado gravíssimo. Porque Eliú foi advogado de Deus a qualquer preço. Ele inventou qualquer história. Ele até encontrou pecados específicos na vida de Jó. Deus nunca acusou Jó de pecado nenhum no livro, mas Eliú, para defender a Deus, encontrou uma série de pecados específicos na vida de Jó. Deus disse, você pecou, Elifaz. Ah, não, desculpa aqui. Estava mencionando Eliú, mas é Elifaz. Hein? Na verdade, interessante aqui. Eliú nem sequer é mencionado por Deus. Ele aparece e desaparece no texto bíblico. Jó não fala nada com Eliú, Deus não fala nada de Eliú, e Eliú não aparece mais mencionado aqui. Ele simplesmente desaparece. Isso tem uma importante lição para nós compreendermos neste estudo final de Jó. Mas ele faz, você que tentou ser meu advogado a qualquer preço, você pecou. Ele diz, tomai, verso 8, pois 7 novilhas e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tudo o que falou ele faz. Bildade e Zofar, Deus chamou simplesmente de loucura. Coisa que não era reta acerca dele, acerca de Deus. Eles tentaram defender a Deus a qualquer preço. Eles tentaram encontrar, inclusive, para fazer isso, pecados específicos na vida de Jó. Deus disse, loucura. E o pecado de vocês, ao tentarem me defender, é tão grande, que eu não aceitarei a oração de vocês. Vocês têm que oferecer holocausto pelo pecado de vocês. E será Jó, meu servo, que vai interceder por você. Aqueles que vocês desprezaram, aquele que vocês o consideraram como um grande pecador, aqueles que vocês consideraram como um grande iníquo, que ele vai interceder por vocês. Dele eu vou aceitar a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Deus vindica a Jó diante dos olhos dos seus amigos. E aí nós vemos, então,
uma importante dimensão quando Deus faz isto, né? Ele vindica Jó. Ele é meu servo. E Deus não pede de Jó nenhum sacrifício. Ele não considerou as palavras de Jó como pecado. Em momento algum. Interessante isso, não é mesmo? Uma interessante outra implicação muito importante nesse estudo de Jó é a questão da solução divina para o sofrimento. E aparece aqui. Quando nós olhamos os discursos de Deus, Deus não explica em momento nenhum o porquê do sofrimento para Jó. Mas, se Deus não traz uma explicação, ele traz uma solução. E nós vemos isso. Jó não ficou sabendo por que sofria, mas Jó teve o seu problema de sofrimento resolvido. Na experiência com Deus e na transformação que Deus vai fazer. Diz aqui, então foram Elifaz, fizeram o Temanita, o Bildade, o Suíta, Zofar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuía. Deus não traz explicação, mas Deus traz a solução. E isto é algo importante. Jó diz, antes, Senhor, antes, eu tinha somente ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento, muitas vezes, pode não ter uma explicação, mas sempre terá uma solução. E a solução para o sofrimento não é uma razão intelectual, conhecer por quê. Não, a solução para o sofrimento é Deus. Uma relação pessoal com Deus. O encontro com Deus no meio da tensão do sofrimento é a solução que o homem pode ter para encontrar finalmente uma saída dessa situação difícil em que ele ou ela pode se encontrar. Deus é a solução. Mesmo que a gente nunca saiba a razão. Deus é a solução. Importante aprendizado no final deste estudo nosso do livro de Jó. Vamos mais adiante. A restauração de Jó. Diz aqui, verso 10 em diante. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro tudo o que possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs. Jó parecia ter uma família grande, que ficou longe dele durante o sofrimento. Agora voltaram. Todos quanto dele o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram com o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu um dinheiro, maquecitá, lembra? Moeda de prata e um anel de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, em vez de 7.000 que ele tinha antes. 6.000 camelos, em vez de 3.000 que ele tinha antes. 1.000 juntas de bois, em vez de 500. 1.000 juntas de jumentas, em vez também de 500. Dobrou tudo. Diz, também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Mas não fala que ele teve outra mulher. Vem lá. Todos quanto dantes o conheceram, diz o verso 11, vieram a Jó. Quer dizer, além dos 3 amigos de Jó que estavam ali, vieram outras pessoas que conheciam a Jó. Cada um trouxe o seu presente. Cada um veio para consolá-lo. Aparentemente, a esposa também estava aí. E Jó teve outros 7 filhos e 3 filhas. Deus não deu para Jó 14 filhos e 6 filhas. Não, deu o mesmo número de filhos e filhas. E diz o texto bíblico, e chamou o nome da primeira Gemina, verso 14, da outra Késia e da terceira Queren-Hapuk. Em toda aquela terra não se acharam mulheres, diz, tão formosas, tão bonitas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos ainda. Viu a seus filhos, esses novos filhos, 7 filhos e 3 filhas, e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então viu seus netos,
viu seus bisnetos e até os seus tataranetos. Então morreu Jó, velho, esfarto de dias. Finalmente, o último verso de Jó diz que aconteceu aquilo que Jó tanto procurava, o descanso, a morte, mas não o descanso do sofrimento, mas sim um homem que foi abençoado por Deus e viveu uma vida longa, até se cumprir os seus dias sobre a face dessa terra. Aqui está Jó, e assim termina o livro de Jó. Nós vamos fazer algumas conclusões agora importantes de aprendizado do estudo deste livro. Mas eu gostaria, antes de fazer isto, dar um pequeno parênteses aqui sobre aquilo que eu coloquei aqui na nossa tela, Jó como um homem diferenciado. E isso é interessante em referência às filhas de Jó e à herança. Como diz ali, Jó teve 7 filhos e 3 filhas. E diz ali, no verso 15, que o seu pai lhes deu herança às filhas entre seus irmãos. Por que isso é interessante? Porque quando vamos ao livro de Números, no capítulo 27, verso 11, 1 a 11, você vai ter ali a história de 3 meninas, também 3 meninas, que eram filhas que não tinham irmãos. Né? Nós temos ali as filhas de Zelosafat, diz ali o texto bíblico. Este homem tinha saído do Êxodo, do Egito, e morreu durante os 40 anos de peregrinação, e agora que eles iam tomar posse da terra, este homem morreu durante os 40 anos no deserto, mas ele só tinha filhas, não tinha filhos. E aí foi dada a lei da herança da terra. E quando Deus deu a herança, essa lei para Moisés, esta lei só contemplava a herança de meninos, de filhos homem. Não falava nada quando o pai ou só tinha filhas. E aí essas meninas vieram a Moisés e falaram assim, peraí, Moisés, tem um problema nessa lei. Esta lei só contempla o caso de herança se o homem tiver filhos homens. E nosso caso, nosso pai? Ele só teve meninas. Não vamos ter herança? O que nós vamos fazer? O surpreendente dessa história é que Moisés não teve uma resposta na hora. Moisés parece ter coçado a cabeça e dito, ixi, e agora? Será que mulher tem direito à herança? Olha, eu não tenho resposta. Vou ter de consultar a Deus. E aí nesses versos diz que Moisés foi até Deus e consultou e diz, Senhor, o Senhor acabou de dar uma lei sobre herança, mas ela só contempla filho varão, filho homem. E as mulheres? E se o homem só tiver filhas? Tem aqui as filhas de Zelofeade. O que eu vou fazer com elas? Aí Deus respondeu, elas estão certas naquilo que elas falam. Realmente, se um homem tiver somente filhas, elas têm também de herdar. A herança deve passar para elas. Mas na lei de Moisés, a lei que os israelitas na época poderiam compreender, só poderia herdar se o pai só tivesse filhas, não tivesse filho homem. Se tivesse filho homem, a herança iria para eles e não para elas. Interessante isso. Deus tentou trabalhar com Moisés e os israelitas contra um preconceito natural que havia ali, onde a mulher não tinha direito. E o máximo que eles poderiam compreender, e eu creio que Deus fez isso de propósito, deixou criar a crise para poder depois tirar a lição. O máximo que eles poderiam compreender é, as meninas têm direito à herança se por acaso elas não tiverem irmãos. Mas Jó é um homem que foi além disto. Jó tinha 7 filhos homens. 7 filhos. No entanto, ele deu herança igual às suas filhas, como deu aos seus filhos. Jó era um homem além do seu tempo. Jó era um homem com a visão espiritual muito além da visão comum entre os seres humanos da época. Jó olhava a lei como Deus olha. E a lei não é o máximo a ser atingido, é a base de onde nós precisamos começar. E com bondade, e misericórdia, e compaixão e amor, ir até além daquilo que a lei nos pede. Jó guardava o espírito da lei.
e não somente a letra da lei. É um homem segundo o coração de Deus, sem igual na terra. E a valorização que ele dá para suas filhas mostra isto. E somente quando o tempo vai passar e nós chegarmos em Cristo Jesus e vemos no Novo Testamento, nós vamos ver essa valorização, Jesus valorizando as mulheres como valorizava os homens. Maria Madalena, as mulheres que o seguiam, Jesus dava a mesma atenção, mesmo valor. Ela quer ser minha discípula? Ela tem razão. Ela escolheu a melhor parte. Jó tinha a perspectiva de Cristo acerca do direito das mulheres. Era um homem realmente sem igual. Não há ninguém na terra como ele. E aí nós chegamos à nossa reflexão das conclusões finais nesse estudo de Jó. Primeiro ponto que eu gostaria de trazer com vocês aqui. Cuidado, todos nós devemos ter cuidado ao estudarmos o livro de Jó para explicar aquilo que nós não conhecemos. Nós estudamos todo o livro de Jó e vimos como seres humanos inteligentes, como ele faz, como Bildade, como Zofar, como Eliú, tentaram explicar aquilo que eles não conheciam e erraram drasticamente. Erraram drasticamente. Cuidado ao explicar aquilo que nós não conhecemos. Segunda lição que eu creio que nós podemos aprender do livro de Jó. Com os que sofrem, nós devemos imitar a Deus. Valorizar os pontos altos do momento do sofrimento, da fé deles. Como Deus valorizou o ponto alto de Jó, ele vindicou a Jó, fazendo uma experiência com Jó exatamente da maneira como Jó disse que aconteceria. Se Deus me interpelar, vai fazer 1000 perguntas. Eu não responderia nenhuma, somente vou pedir misericórdia. Deus fez isso para mostrar. Jó era íntegro e o momento alto, no meio do sofrimento, representa a verdadeira fé e não os momentos baixos. As pessoas têm momentos altos, isso é normal em todo sofrimento. Quando a pessoa sofre muito, haverá momentos altos, haverá momentos baixos. Onde está a fé da pessoa? Nos momentos altos. Não dê importância aos momentos baixos. Eles representam palavras de um desesperado ditas ao vento. Ah, Senhor. Não representam a fé. O momento de Senhor foi cruel comigo. Puxa, isso, Deus nem sequer deu valor para isto. Nem sequer. Vocês não falaram de mim o que é reto, como falou o meu servo Jó. Jó só falou de mim o que é reto. Deus valoriza os momentos altos e não dá muita atenção, ou nenhuma atenção, aos momentos baixos. Não deveríamos nós aprender com ele quando lidamos com as pessoas que sofrem? Terceiro ponto que eu gostaria, creio que é importante, muito importante. Cuidado com a tendência de ser advogado de Deus, a qualquer preço e usando qualquer meio. Deus não aceita isto. Eu vejo com tristeza pessoas que clamam, que são pessoas religiosas, pessoas que clamam fidelidade a Deus. Para poder defender a Deus, usam qualquer recurso, a mentira, a difamação, qualquer coisa. Inventam histórias só para poder glorificar a Deus ou defender a Bíblia. Deus não aceita isto. Isto é uma abominação diante de Deus. Deus não aceita nenhum advogado que usa os recursos de Satanás a fim de glorificar o nome dele. Não aceita. O livro de Jó deixa isso claro. É um pecado terrível diante de Deus. Tão terrível que Deus nem aceitou ouvir a oração dos amigos de Jó, que se tornaram advogados dele contra Jó. Não podemos defender a verdade usando a mentira. Não podemos defender a Deus atacando o ser humano, que é amado por Deus, que é valorizado por Deus, inventando histórias. Não, Deus não aceita isto. A verdade, e somente a verdade. E prudência. Se você não sabe, não fale. Console, ajude. Realmente traga o consolo de Deus para as pessoas, mas não tente se colocar no lugar de Deus, a fim de defendê-lo de qualquer maneira. O livro de Jó nos ensina isto.
quarto ponto que eu gostaria de enfatizar com vocês, paciência com os jovens. É o caso de Eliú. Eliú apareceu do nada e desapareceu do nada. Deus não condenou Eliú, Jó também não falou nada, mas nós não temos ali que Eliú foi considerado como um grande pecador, como foi o caso dos amigos de Jó, que eram mais velhos. Eliú tem tempo para aprender. Muitas vezes o jovem fica animado na sua opinião e sai achando que ele é o dono do mundo. Paciência. Paciência com os jovens. Devemos ter paciência com os jovens também no nosso contexto, na nossa igreja. Hein? Não devemos condená-los a paciência. Deus é paciente. A Bíblia mostra ali que devemos ser pacientes com os jovens. Eles vão aprendendo e ajudá-los a crescer nessa experiência da sua vida com Deus também. Lição. Finalmente, então, o último ponto importantíssimo nessa sequência, o sofrimento pode não ter uma explicação, mas sempre tem uma solução. E a solução é Deus. A solução é Deus. Buscai ao Senhor, enquanto nós o podemos achar. Vamos deixar o ímpio, se ele é ímpio, deixa o seu caminho. Que o reto também busque a Deus. Você sofre, você tem problemas. Diz, vinde a mim, disse Jesus, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou trazer alívio para você. Colocar suas cargas em mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. No mundo, disse Jesus, passareis por muitas aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Chegamos ao final do nosso estudo. Espero que você tenha realmente aproveitado essa experiência e aprofundar o seu conhecimento no livro de Jó. Espero que as verdades que descobrimos aqui possam ser uma bênção na sua vida. Você continue conosco aqui no NASP Next. Nós estaremos ali nesta série, comentando a Bíblia, então, com o Dr. Rodrigo Silva, e ele aprofundará outros temas, outros livros com você, e sem dúvida, este estudo será e continuará a ser uma bênção na sua vida. Que Deus esteja com você, que Deus esteja com a sua família, e até a próxima vez, pela graça do eterno nosso Deus. Até a próxima, então, um grande abraço para você. Que Deus te abençoe.